O fim da lei é Cristo. Será? Vamos responder em Cristo de forma que cessa qualquer erro de interpretação e que estabeleça o respeito. Nós temos notado que há um erro de interpretação nesse fim da lei e esse erro tem gerado perseguições explícitas e até silenciosas de algumas denominações evangélicas para com outras que também são evangélicas, para judeus que creem que Jesus é o Messias, e ficam essas guerras, mas todas essas guerras são vazias. Vamos analisar aqui ponto a ponto, quer dizer, alguns pontos nas Escrituras para um maior entendimento. Quando se diz lei ou Torá, faz-se uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que são os livros de Moisés, que vão de Gênesis a Deuteronômio. Então, esse trecho onde está escrito o fim da lei é Cristo, muito utilizado para gerar ataques aí entre evangélicos e entre doutrinas judaicas que creem que Yeshua é o Mashiach, está baseado aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Esse fim, pelos atacantes, é interpretado como término, cessamento, ponto final. Mas o que realmente esse fim significa? Significa explicação ou motivo, uma causa. Em grego, no texto grego do Novo Testamento, a palavra que aparece no lugar de fim é telos. E alguns dos significados dessa palavra telos é meta, alvo, finalidade, propósito e objetivo. Então, quando se fala que o fim da lei ou da Torá é Cristo, na verdade está se dizendo que a meta, o alvo, a finalidade, o propósito, o objetivo da Torá é Cristo, ou seja, encaminhar os leitores e praticantes da Torá para Cristo, para o Mashiach. Esse é o significado correto. Dentro do contexto aqui do capítulo 10 da Carta dos Romanos, a gente percebe que essa parte é uma referência que Paulo faz dos judeus e mostra que eles ainda não compreendem que a Torá encaminha para Cristo ou para o Mashiach. Vamos ler aqui Romanos 10, do 1 ao 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E nos versículos 11 e 12 diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Então, pegando aquele entendimento verdadeiro do telos, com meta, finalidade, fica fácil entender que Paulo está falando que a meta, o objetivo da lei ou da Torá é Cristo. E juntando com os versículos 11 e 12, fica mais claro ainda o entendimento. Caso você tenha qualquer dúvida, aconselho a leitura desses capítulos de Romanos, tanto o 10 quanto o posterior, o 11, ou o anterior, o 9, que você vai gostar. Lendo a Bíblia, a gente vai percebendo que a Torá
ela está presente no Novo Testamento. Tem diversas mensagens e explicações da Torá no Novo Testamento. Inclusive, a igreja evangélica, ela prega e vive algumas coisas da Torá. E separamos aqui algumas mensagens para mostrar para vocês que a Torá se faz presente no Novo Testamento e é pregada. Não vamos colocar todas porque senão daria mais de horas. Separamos aqui então 4. E essas 4 pregadas justamente pelo apóstolo Paulo, aquele que, segundo o entendimento de alguns, o fim da lei é Cristo, com aquele fim de cessamento. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo ensinou para aquela igreja o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Ora, esse não furtarás, a gente sabe muito bem que está lá na Torá. E no capítulo 6, no versículo 2, para os jovens dessa mesma igreja, ele ensina o seguinte: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse honra teu pai e tua mãe também está presente na Torá. E nessa mesma carta para os Romanos, onde é fonte de polêmica, né, sobre o fim da lei, a gente percebe, voltando a alguns capítulos, lá no capítulo 7, que Paulo prega a Torá. Aqui no versículo 3, quando ele fala de adultério, ele diz assim: de sorte que, vivendo o marido, a mulher será chamada de adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. O não cometerás adultério também faz parte da Torá, e nota-se uma semelhança entre essa pregação de Paulo com aquela do Sermão da Montanha, onde Jesus fala a mesma coisa. E o último dos 4 selecionados é a carta de Paulo para os Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Nota-se que essa mensagem para os colossenses faz referência a pessoas com diferentes estilos e diferentes formas de culto para Deus. Quando ele diz aqui: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ou seja, isso aqui a gente pode interpretar muito bem como pessoas que têm aquela chamada comida kasher, a comida determinada pela Torá, e as que não têm. Festa da Lua Nova é uma das festividades judaicas, e a observação do sábado faz parte da Torá. Esse mais o corpo é de Cristo é o mesmo que ele fala para os romanos, ou seja, Cristo é um para todos, tanto judeu quanto grego. Ou seja, em Cristo não há dissensão. O judeu ele pode continuar com o judaísmo e o gentio pode continuar como gentio. Mas infelizmente essa realidade, esse respeito não é o que a gente percebe aí, nas religiões. É muita gente usando a internet aí, as redes sociais, para proferir ataques diretos uns contra os outros, quando na verdade as escrituras nos dão outros caminhos. E que caminhos são esses que as escrituras nos dão? O caminho do respeito e da aceitação do próximo como ele é. O judeu não vai deixar de ser judeu ao se converter a Yeshua como Machia, assim como o gentio não vai deixar de ser gentio ao se converter a Cristo, a Jesus como Cristo. Na verdade, para esse pessoal aí da beligerância da fé, falta mais leitura e conhecimento das escrituras, porque se tivesse conhecimento das escrituras, com certeza eles não fariam essas guerras aí que a gente vê que não agrega em nada. E ninguém melhor do que Cristo para nos guiar no caminho correto. E assim como o tema da mensagem é Mateus 5, 17 e 20,
Agora vamos fazer uma leitura aqui e uma interpretação dessa mensagem. Diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. A chave do entendimento dessa mensagem de Mateus está nos versículos 19 e 20. Aqui no versículo 19, a gente nota o seguinte: o versículo 19 expõe uma diferença de tamanho, fala de maior e menor, entre o praticante da Torá e o não praticante da Torá. Mas a gente percebe que em momento algum ele fala que o praticante ou não praticante da Torá está excluído do reino de Deus. Fala assim: o que pratica é maior, o que não pratica é menor, mas os dois estão sim incluídos no reino de Deus. O versículo 20 ensina que a condenação está na hipocrisia, isto é, na falsidade, e que o correto é praticar e ensinar somente o que se pratica. Fariseus eram um grupo político e religioso que ensinava ao povo com falsidade, ou seja, eles ensinavam o que não cumpriam e o que cumpriam não ensinavam. E para você entender melhor que como essa doutrina da falsidade é pecaminosa e condenatória, leia Mateus capítulo 16, versículo 12 e Lucas capítulo 12, versículo 1, e você vai ter um entendimento mais amplo. E sobre essa dúvida, essa chuva de palpites de que o cristão pode ou não praticar a Torá, a resposta, pelo que podemos perceber dentro do Novo Testamento, é que sim, pode praticar a Torá sim, desde que seja com verdade, ou seja, desde que você viva aquilo que prega. Aliás, essa premissa de viver o que se prega, ela não é válida só para a Torá não, ela é válida para todo o Evangelho, bem como todos os demais livros que compõem a Bíblia. A doutrina de Deus é: viva aquilo que você prega. E a última conclusão desta mensagem é que não devemos ofender nenhuma pessoa ou doutrina por causa da Torá. Devemos cumprir o nosso dever de conhecer as Escrituras e ensinar o que vivemos. Vamos ficando por aqui, mas se Deus quiser voltaremos com mais mensagens para você que sejam edificantes, que possam abrir teus olhos, que possam trazer um novo entendimento da palavra de Deus para você e que possam contribuir fortemente na sua caminhada com Deus. Que Deus te abençoe.